Você conhece a Muralha da China? A Muralha da China, também denominada de Grande Muralha, corresponde a uma intrigante construção arquitetônica edificada na época da China Imperial, com uma finalidade militar. A construção da muralha foi realizada no decorrer de 2 milênios, abrangeu muitas dinastias, não é constituída somente por uma estrutura, e sim compostas por várias muralhas. No início da sua construção, a utilização era fundamentalmente militar. Hoje representa um dos principais símbolos da China e se consagra como um importante ponto turístico. A construção da muralha teve início no ano de 220 a.C. e sua conclusão ocorreu somente no século XVI, na dinastia Ming. De acordo com historiadores, para conceber tal monumento foi necessário o uso da mão de obra de milhões de pessoas. Os colonizadores europeus que chegaram ao continente asiático, mais precisamente na China, ficaram perplexos ao contemplar o elevado grau de desenvolvimento tecnológico inserido nas civilizações da Índia e China, pois se tratava de uma época muito remota. Apesar disso, os chineses já dominavam diversos assuntos como a matemática, astronomia, artes, cartografia e possuíam domínio pleno em técnicas de engenharias destinadas à construção de edificações, tais como a muralha. A Grande Muralha estende-se de Daodong, no leste, ao Lago Lope, a oeste, ao longo de um arco que delineia grosseiramente a borda sul da Mongólia interior. Um abrangente levantamento arqueológico usando tecnologia avançada concluiu que a muralha da dinastia Ming tem um total de 8.850 quilômetros de extensão. Está composta por 6.259 quilômetros de seções de muralha em si, 350 quilômetros de trincheira e 2.232 quilômetros de barreiras defensivas naturais, como as montanhas e rios. Outra pesquisa arqueológica descobriu que toda a muralha, com todos os seus ramos, mede aproximadamente 21.196 quilômetros. Essa extensão total considera estruturas históricas que já não existem mais. Ao longo da sua extensão foram descobertas também mais de 130 portas ocultas que revelam antigas práticas militares. A muralha da China é tão extensa que pode aparecer em imagens de radar tiradas em órbita terrestre baixa. Mas, ao contrário do que já foi divulgado por muitos, ela não pode ser vista da Lua. Ela atravessa vales e montanhas ao longo de 11 províncias do país e das regiões autônomas da Mongólia Interior e da nacionalidade Hui e Ningxia. Os pontos mais altos têm 8 metros de altura e 4 metros de largura. Essa fantástica obra construída pelo homem hoje é reconhecida como uma das 7 maravilhas do mundo. Pesquisadores descobriram o segredo por trás da preservação de parte da estrutura da Grande Muralha da China. Eles chamaram de pele natural. A Grande Muralha recebe mais de 4 milhões de turistas por ano. A imensa estrutura é deslumbrante, mas o segredo por trás da longevidade da construção sempre intrigou os historiadores. Agora, um estudo publicado na revista Science Advances pode realmente acabar com esse mistério. O trabalho foi conduzido por pesquisadores da China, dos Estados Unidos e da Espanha. Eles identificaram uma biocrosta de cianobactérias e musgos, além de espécies de líquens, associações mutualísticas entre fungos e algas, em mais de 2/3 dos 600 quilômetros de construção analisados. A presença desses materiais sempre foi motivo de discussão. Alguns temem que tais organismos danifiquem as estruturas, defendendo a remoção imediata deles sempre que encontrados. No entanto, um novo estudo sugere que essas biocrostas desempenham um papel vital na proteção contra o desgaste promovido pelo tempo, agindo como uma espécie de pele natural.
Embora seja possível que raízes e filamentos e musgos e líquens estejam contribuindo para algum grau do desgaste da estrutura, as evidências indicam que os benefícios delas são muito maiores pensando na preservação da Grande Muralha. Assim, a função protetora das biocrostas produzidas para sua redução de erodibilidade é muito maior do que o potencial de biodeterioração causada pelo seu intemperismo biológico, tornando a primeira um aspecto mais notável e importante na proteção do patrimônio da terra. A fortaleza foi construída para consolidar o Império de Qin Shi Huang. A ideia era construir uma muralha para defender os territórios que anteriormente tinham muralhas individuais e muito menores de invasores. O objetivo militar da muralha da China era de impedir a entrada de tribos nômades oriundas da Mongólia e da Manchúria. Essa construção pretendia defender o norte do país contra tais invasores. Símbolo da unidade chinesa, a construção foi feita ao longo de 4 dinastias. E mais de 1 milhão de trabalhadores participaram dos esforços para a construção. Só que, dentre eles, pelo menos 300 mil morreram em decorrência da condição de trabalho proposta para aquela época. Na dinastia Han, o imperador Liu Ban utilizou a construção não só como uma proteção militar, mas também para regular o comércio da seda. A muralha liga quase 1000 fortes e conta com espaços onde eram colocadas bocas de canhão. Pouca desta imensa estrutura permanece nos dias atuais. Desde então, a Grande Muralha foi construída, mantida e melhorada. A maior parte do trecho existente é da dinastia Ming, que foi de 1368 a 1644. Outras finalidades da Grande Muralha incluíram controle de fronteira, permitindo a imposição de direitos sobre mercadorias transportadas ao longo da Rota da Seda, a regulação ou encorajamento do comércio e do controle da imigração e da imigração. Além disso, as características defensivas da Grande Muralha foram reforçadas pela construção de torres de vigia, quartéis de tropas, estações de guarnição, capacidade de sinalização por meio de fumaça ou fogo e o fato de que o caminho da Grande Muralha também servia como um corredor de transporte. Durante muito tempo, pensou-se que a Grande Muralha fora construída para proteger o Império Chinês contra a ameaça de invasão por tribos vizinhas. Mas, na verdade, o Império Qin não corria qualquer perigo em relação às tribos do norte quando a muralha começou a ser construída. Apenas os Xiongnu haviam fixado significativamente no território chinês e mesmo estes poucos resistiram quando o exército de Meng os expulsou da região de Ordos. A muralha seria uma defesa contra ataques futuros, mas o custo em vidas humanas parece excessivo para uma construção que não era uma necessidade imediata. A ideia da muralha pode ter nascido da obsessão de Shi Huangdi pela segurança de sua paixão por grandes projetos, porém pode ter havido aí razões mais pragmáticas. A muralha seria um local conveniente para onde enviar os desordeiros e fazê-los trabalhar forçadamente. Mas a construção da muralha também dava emprego aos militares de soldados sem trabalho depois que a formação do império pôs fim à guerra entre os estados. Além disso, logo que a muralha ficasse terminada, teriam de ser colocados soldados em toda a sua extensão, assegurando-se assim que grande parte do exército seria mantido bem longe da capital. As primeiras construções surgiram antes da unificação do Império, em 221 a.C. Ao unir 7 reinos em um país, o imperador Qin Shi Huang começou a unificar a muralha, aproveitando as inúmeras fortificações construídas por reinos atuais, com aproximadamente 3.000 quilômetros de extensão à época. Com a morte do imperador Qin Shi Huang,
Iniciou-se na China um período de agitações políticas e de revoltas, durante o qual os trabalhos na Grande Muralha ficaram paralisados. A ascensão da dinastia Han ao poder, por volta de 206 a.C., reiniciou-se o crescimento chinês e os trabalhos na muralha foram retomados ao longo dos séculos, até o seu esplendor da dinastia Ming, por volta do século XV, quando adquiriu os atuais aspectos e uma extensão de cerca de 7.000 quilômetros. Acredita-se que os trabalhadores na muralha ocuparam a mão de obra de cerca de 1 milhão de operários e até 80% teriam perecido durante a sua construção por causa da má alimentação e do frio, entre soldados camponeses e prisioneiros. Por não se tratar de uma estrutura única, as características da Grande Muralha variam de acordo com a região em que os diferentes trechos estão construídos. E também devido a diferenças de materiais, condições de relevo, projetos e técnicas de construção e mesmo da situação militar vivida por cada dinastia. Perto de Pequim, por exemplo, os muros foram construídos com blocos de pedra de calcário. Em outras regiões podem ser encontrados o granito ou tijolos no aparelho da muralha. Nas regiões mais ocidentais de desertos, onde os materiais são mais escassos, os muros foram construídos com vários elementos, entre os quais faxina, que são galhos de plantas enfaixados. Em geral, os muros apresentam uma largura média de 7 metros na base e de 6 metros no topo, alcançando-se uma altura média de 7,5 metros. Segundo anunciaram cientistas chineses em abril de 2009, o comprimento total da muralha é de 8.850 quilômetros. Além dos muros em posição dominante sobre os terrenos, a muralha compreende ainda elementos como portas, torres de vigilância e fortes. As torres, cujo número é estimado por alguns autores em cerca de 40.000, permitiam observar a aproximação e a movimentação do inimigo. As sentinelas que as guarneciam serviam-se de um sistema de comunicação que empregava bandeira colorida, sinais de fumo e fogo. De planta quadrada, atingiam até 10 metros de altura, divididas internamente. No pavimento inferior podiam ser encontrados alojamentos para os soldados, estábulos para os animais e depósitos de armas e suprimentos. Durante a dinastia Ming, um sinal de fumaça junto com um tiro significava a aproximação de 100 inimigos. 2 sinais de fumaça acompanhados de 2 tiros eram um alerta para 500 inimigos e 3 sinais de fumaça com 3 tiros eram um sinal para a invasão de 1.000 inimigos. Os fortes guarneciam posições estratégicas, como o passo entre as montanhas. Eram dotados de escadas para a infantaria e de rampa para a cavalaria, funcionando como base de operação. Eram dominadas por uma torre de planta quadrada que se elevava até 12 metros de altura e defendido por grandes portões de madeira. Após um concurso informal no ano de 2007, a Grande Muralha da China foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Em 1986, a China a inscreveu na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Além da muralha, os palácios imperiais da dinastia Ming e Qing em Pequim e Xinhuan, o sítio do homem de Pequim, as grutas de Mogão em Duhuan, o exército de terracota e o Monte Tai. Estas indicações foram formalmente aceitas pelo Comitê do Patrimônio Mundial em 1987. Você pode ter uma boa ideia do que é esse grande monumento em filmes como A Grande Muralha, que estreou em 2016, O Mito, de 2005, O Imperador e o Assassino, de 1998 e ainda Herói, de 2002. Agora me diga você já visitou a China? Conhece essa grande muralha? Se você já foi, compartilhe aqui conosco nos comentários a sua experiência. Caso você ainda não tenha ido, me diga se existe interesse da sua parte de visitar esse grande monumento histórico que vem passado de gerações e gerações.
Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Deixe o seu like para mais dicas incríveis como essas. E, por favor, inscreva-se, é de graça, tá bom? Deixe também um joinha aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.